finalizada a mudança de todas as unidades judiciárias para o novo Fórum Cível de Goiânia. TJGO supera a meta de instalação de centros que promovem a conciliação e a mediação de conflitos. E no quadro Justiça em Foco de hoje você vai conferir uma entrevista com o vice-presidente do TJGO, desembargador João Waldeck. Esses são os destaques do Agenda Judiciária que já está no ar. Todas as unidades judiciárias já foram transferidas para o novo Fórum Cível de Goiânia. O prédio está em pleno funcionamento. Confira. O novo Fórum Cível foi inaugurado em setembro. 3 meses depois, todas as 57 unidades judiciárias já foram instaladas e estão em funcionamento. Atualmente, entre estagiários, servidores e terceirizados, somam mais de 1.500 funcionários, sendo 60 magistrados. O Tribunal de Justiça hoje está, o prédio, aqueles espaços que eram ocupados pelas varas cíveis, fazendas públicas, no prédio Heitor Fleury no Centro-Oeste, já está totalmente à disposição do Tribunal de Justiça para uma distribuição no futuro, para melhor acomodação das unidades do segundo grau. Situado no Parque Los Andes, região sudeste da capital, o prédio tem 50 mil metros quadrados de área construída. São 13 pavimentos, considerando 10 andares, subsolo, mezanino e térreo. Veja agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Hacker e cúmplices são condenados por desvio de dinheiro de empresa. Heralde Cardoso Ribeiro e Fernanda de Souza Oliveira foram condenados a prestar serviços comunitários por 3 anos, além de pagar 4 salários mínimos. Eles desviaram dinheiro de uma empresa utilizando a internet. Heralde hackeou R$ 47.235 da conta da Jackson Cardoso dos Santos Acabamentos e transferiu para a conta de Fernanda em junho de 2013. A decisão unânime é da primeira Câmara Criminal do TJGO, que manteve sentença da comarca de Goiânia. Foi relator o desembargador Itanei Francisco Campos. O município de Santa Rita é condenado por exoneração indevida de servidor. A Prefeitura de Santa Rita do Araguaia deve indenizar o servidor em R$ 8.000 por danos morais. Ele foi exonerado indevidamente, acusado de prática de ato ilícito por abandono de cargo e apropriação de bem público. A decisão é da segunda Câmara Cível do TJGO, que por unanimidade seguiu o voto do relator, o juiz substituto em segundo grau, José Carlos de Oliveira. Declarada inconstitucional lei que previa a identificação adesiva em veículos oficiais de Goianira. A Corte Especial do TJGO acolheu em decisão unânime a ação de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito de Goianira e julgou inconstitucional uma lei que previa que toda a frota de veículos oficiais do município tivesse identificação obrigatória. O prefeito alegou que a lei municipal acarretaria aumento de despesa orçamentária no erário. O relator foi o desembargador Carlos Alberto França. Na decisão, ele ponderou que, de acordo com o artigo 21 da Constituição Estadual, a Câmara Municipal não pode criar lei que importe em aumento de despesas públicas sem a devida indicação dos recursos disponíveis para sua efetivação. O projeto Estratégia em Ação encerrou o ano de 2016 com excelentes resultados. Confira. Realizado durante todo o ano, o ciclo de palestras promoveu a capacitação de magistrados e servidores. Eles foram informados de técnicas e ações que levem ao cumprimento das metas estabelecidas nos planos estratégicos e de gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Os eventos ocorreram em todas as regiões judiciárias do Estado. Ao todo, foram 9 edições que somaram a participação de mais de 400 pessoas. Em um ano, mais de 3.000 reconhecimentos espontâneos de paternidade foram feitos por meio do programa Pai Presente. O programa é conduzido pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. Confira. O Pai Presente tem como objetivo estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas sem esse registro. O reconhecimento de paternidade é facilitado de forma a tornar mais ágil o atendimento desse tipo de demanda. Em Goiás,
O programa está instalado em 100% das comarcas e só em 2015 realizou 3.038 reconhecimentos espontâneos de paternidade, além de 721 exames de DNA. A importância, principalmente para mim, especificamente, é total, pelo fato de ter sido juiz da infância e juventude, como juiz das varas de família, então sempre eu tive preocupação com essa área. E sempre, tanto é que uma das primeiras iniciativas foi um convênio que nós fizemos com o laboratório para possibilitar o exame de DNA, para que aqueles casais que tivessem dúvida sobre a paternidade pudessem, através do patrocínio do próprio TJ, realizar o exame e, configurada a paternidade, fazer o reconhecimento espontâneo. E de forma que esse trabalho tem empenhado muito para que as crianças tenham no registro o nome do pai. Para fazer parte, é necessário ter o registro de nascimento feito pela mãe, indicar o possível pai vivo e saber ao menos o nome completo do pai. Para os menores de 18 anos, é preciso ter a autorização da mãe. Já para os maiores, tem que haver o desejo de ser reconhecido. E foi com esse desejo que o Wallace Luciano procurou o programa. O auxiliar administrativo conta que não tinha o nome do pai no registro porque ele só passou a estar presente na vida do rapaz anos após o nascimento. Agora, aos 28 anos, Wallace quis ressaltar o vínculo para que os filhos também tenham o nome do avô em seus registros. Mas foi bom, né? Porque a gente quer passar para os filhos, né? E como não tinha, aí ele resolveu topar, a gente veio e fez. A seguir, você confere uma entrevista com o vice-presidente do TJGO, desembargador João Waldeck. É daqui a pouco. E já estamos de volta com a Agenda Judiciária. Você confere agora a entrevista no quadro Justiça em Foco. O nosso convidado de hoje no quadro Justiça em Foco é o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador João Waldeck. Desembargador, seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço mais essa oportunidade, né? Bom, nós estar aqui com vocês e estar com o público também. Claro. E a gente vai fazer um balanço desses quase 2 anos, né, de gestão do senhor na vice-presidência. Eu queria que o senhor relembrasse primeiro aquela mudança de competência que teve logo no início da gestão, que realmente foi uma mudança substancial, né, que fez diferença realmente nessa atuação do vice-presidente do tribunal. Como eu costumo dizer, eu aceitei ser vice-presidente na condição que eu não exercesse o papel de rainha da Inglaterra, fosse uma figura decorativa. O desembargador Leobino passou a incumbência, a responsabilidade de administrar os recursos constitucionais. Sim. Que nunca o Tribunal de Justiça teve um desembargador exclusivamente para cuidar dessa área, que é uma área muito pesada, uma área muito especialíssima, né, os recursos constitucionais. E quando eu assumi quase 2 anos atrás, já havia um volume grande de serviço, de processos, não em razão dos ex-presidentes deixar de lado, mas é a falta de tempo do presidente. Ele tem uma dedicação, na demanda, e uma dedicação exclusiva, né? Porque os recursos constitucionais hoje, ele tem que ter uma dedicação exclusiva. Então, com essa dedicação exclusiva, os processos que estavam parados, com mais ou menos em torno de 7.000 processos, montamos uma equipe, o desembargador Leobino e eu montamos uma boa equipe, uma excelente equipe, e nós fomos trabalhando, e depois de 3 meses que eu assimilei realmente como é que devia funcionar a função, nós passamos a trabalhar, foi mais 1 ano e 4 meses mais ou menos, em sistema de mutirão. Tá? Eu estabeleci um mutirão para colocar o serviço em dia, organizar o serviço. Como que o senhor analisa em relação ao desafio que o senhor encarou, né, no início e agora, quase chegando já no final dessa gestão? Eu gostei do desafio, porque eu acho que a gente tem que sempre renovar na vida, porque a gente não pode ser estático, porque a gente perde o sentido da vida, né? Sim. Eu vou só cortar um pouquinho, virar um pouquinho. Há 4 anos atrás, eu trabalhei mais de 20 anos na área civil. E há 4 anos atrás eu passei por crime. Todo mundo espantou. Mas por que um dos motivos? Mudança, né?
mas um objetivo na vida, reciclagem, mudar. E depois veio a direção dos recursos constitucionais e para mim também me exigiu o estudo. Eu tive que estudar. Porque a carreira nossa, assim, o juiz conhece o processo até a sentença. Ele terminou a sentença, acabou a função dele. Certo. O desembargador recebeu o recurso, julgou a apelação, acabou a função dele no processo. E eu fui um pouquinho mais acima. Foi além. Fui um pouquinho além e minha função que é analisar esses recursos, se são admitidos ou não para subir para o STJ. É evidente que eu não julgo esses processos, o mérito. Isso a competência são dos ministros dos tribunais superiores, é evidente. Mas essa análise de admissibilidade do recurso, aqueles recursos são interpostos para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo, tem que se analisar, por isso que são denominados recursos constitucionais. Dentro da Constituição, eles devem ser analisados se eles preenchem ou não os requisitos, né, para que possam ser admitidos. E como é que foi o trabalho? Foi uma equipe, né? Claro, eu tenho mais ou menos hoje, me auxilia hoje, eu tenho em torno de mais ou menos 50, 60 funcionários. Certo, para fazer esse trabalho para de fazer análise, esse trabalho. E principalmente agora, depois do novo Código de Processo Civil, esse atual Código de Processo Civil, que entrou em vigência agora em março, quer dizer, houve uma remodelação, uma modificação muito grande com referência aos recursos constitucionais. Porque hoje, pelo novo Código, que também já era ideia do Supremo, do STJ, é a verticalização. É a vinculação vertical, quer dizer, hoje os julgados do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, eles têm que ser verticalizados, obedecidos no julgamento, inclusive de primeiro grau. Certo. Quer dizer, depois, daqui uns 2 anos, a hora que tiver tudo certinho, tudo movimentado, tudo engrenado, quer dizer, o juiz, para dar uma sentença, ele tem que olhar, vai ter que olhar a jurisprudência do Supremo ou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justamente para isso, para evitar, por isso que chama-se hoje, acabar com as demandas repetitivas. E essas mudanças já começaram a dar resultados? Muito já, começaram a dar resultados. Por exemplo, nós temos hoje o Instituto da Demanda Repetitiva. Nós, há 15 dias, mais ou menos, foi estabelecida uma demanda repetitiva aqui em Goiás com referência a uma ação. São várias ações, já deve ter mais de 1000 ações, acho que em Campinorte, se não me engano, sim, contra a Saneago. É a questão de os cidadãos estão entrando com a ação contra a Saneago, danos morais em razão da água está poluída, então certo, eles entraram, o uso impróprio da água. Isso já surtiu vários recursos, várias ações. Então essa demanda repetitiva, o tribunal estabeleceu a demanda repetitiva, quer dizer, só uma ação vai ser julgada. O resto paralisa tudo. Já vai resolver... Vai resolver aqui. Julgado aqui serve para todos. Certo. E com quando se recebe uma demanda repetitiva, hoje, dentro da vice-presidência, tem uma unidade que chama-se Núcleo de Demandas Repetitivas. Ela foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça justamente para isso. Quer dizer, instaurado, essa demanda repetitiva em Goiás, em razão dano moral por uso de água poluída, nós já comunicamos o Conselho Nacional de Justiça. Aqui em Goiás já tem essa demanda repetitiva. Certo. Então, o Conselho vai comunicar a todos os tribunais e todos os juízes. Se por acaso surgir outra demanda em outro estado, aí sim, as ações também lá vão ficar paralisadas até que se decida a demanda aqui em Goiás, justamente para evitar as demandas repetitivas no Brasil inteiro e também evitar os recursos repetitivos para os tribunais. Por que os tribunais superiores e os supremos estão abarrotados de recursos? É justamente por isso. Então, o Conselho está supervisionando, porque justamente a ideia é essa, evitar demandas repetitivas. Porque a demanda repetitiva, ela abarrota o primeiro grau, o segundo grau e os tribunais superiores. É ruim para o judiciário e para a sociedade também, é claro, né? Desembargador, só para a gente finalizar, qual foi a grande conquista nesse período do senhor como vice-presidente do TJGEL? A grande conquista minha, que eu acho, foi o meu trabalho na vice-presidência, né? Eu até costumo brincar, hoje mesmo eu brinquei com uma funcionária, as pessoas às vezes me perguntam sobre o meu trabalho hoje no tribunal, e eu, quer dizer,
sou uma pessoa extrovertida, eu costumo brincar, falo, pelo menos eu estou treinado, passei por um treinamento, pelo menos, se eu algum dia chegar ministro, eu estou treinado para ser ministro. Está bem treinado, exerceu muito bem a função. Muito bem, né? a função, eu acredito. Porque hoje, por exemplo, nós tivemos uma confraternização com todos os meus funcionários da vice-presidência e eu ainda mostrei, quer dizer, eu fui um coordenador, um gestor, mas o mérito também é dos funcionários. A equipe toda, esse é o né, trabalho, trabalhando junto. porque esse trabalho meu, na vice-presidência, é um trabalho de equipe. Não adianta querer trabalhar sem equipe. Sem equipe. Tá certo. Desembargador, a gente parabeniza pelo trabalho e te agradecemos mais uma vez a participação Eu aqui. que agradeço mais essa oportunidade, inclusive, para mostrar a vice-presidência, né? Que até tempos atrás era um cargo. E agora é super era importante. Era um cargo de enfeite, né? E agora tem uma grande importância, a gente está vendo isso, né? Obrigada, desembargador. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Vamos para mais um intervalo e na volta você confere como foi a instalação do projeto Amparando Filhos em mais uma comarca. É já já. Há anos, o TJGO vem se empenhando para promover uma cultura de paz por meio da conciliação. E uma das ações nesse sentido é a instalação dos Centros de Conciliação. Confira. Com 49 Sejuscs em funcionamento em Goiás, o TJGO superou a meta 8 do Plano de Gestão. A criação destes centros atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e também cumpre resolução do órgão especial do TJGO. O Sejusc evita a entrada de novos processos no judiciário, pois permite a cultura do diálogo. Entre as principais atribuições de um Sejusc estão a realização de conciliações e mediações processuais e pré-processuais. As unidades também têm responsabilidade pela organização e a coordenação de mutirões. Cada centro judiciário tem um juiz coordenador. Em Goiás, a instalação destes centros começou em 2013 por Goiânia. A lista completa pode ser consultada no site do TJGO, na seção Conciliação. E o projeto Amparando Filhos chegou a mais uma comarca do interior do estado. Confira. A comarca de Itumbiara foi a 11ª no estado a implantar o programa Amparando Filhos. O projeto, que foi criado em 2015 na comarca de Serranópolis, neste ano de 2016 ganhou destaque nacional, elogios do CNJ e da Unicef. Nós tivemos vários encontros que não eram inicialmente previstos, desde encontros no STF, desde encontros do CNJ, até culminando há pouco com um encontro que nós tivemos com a representante da Unicef no país. Então, nem na melhor das nossas expectativas nós poderíamos pensar em algo da magnitude para essas crianças, fundamentalmente, que foram esse ano de 2016. Durante a implantação do programa aqui em Itumbiara, foi apresentado dados locais a respeito dessas mães que estão atrás das grades. 81% delas estão presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas e devem permanecer presas por cerca de 8 anos. Em Itumbiara, todas as 8 crianças que têm a mãe vivendo atrás das grades vão participar do programa, que tem o objetivo de proteger e amparar integralmente os filhos de mães reeducandas. É um dever nosso cuidar dessas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e nós sabemos que essas crianças, filhos e filhas de mães no cárcere, têm essa situação de vulnerabilidade acentuada. E é dever nosso ir até onde essas crianças e adolescentes estão, verificar a situação de risco e, a partir disso, trazer e estabelecer uma medida protetiva que corresponda, que seja suficiente justamente a afastar aquela situação. O programa conta com o apoio de diversas entidades, desde órgãos públicos e o Conselho da Comunidade. Em 2017, está agendada a implantação do programa Amparando Filhos em 13 novas comarcas. Já há uma projeção de um alcance maior de comarcas e o balanço que fazemos, para nossa satisfação, é de uma positividade enorme no alcance simplesmente disso, de a gente estar conseguindo fazer com que a gente ampare esses filhos dessas mães encarceradas. Os julgamentos de crimes contra a vida têm a participação ativa de representantes da sociedade. Você vai ver agora como funciona o júri popular na reportagem. O júri popular tem origem nas mais primitivas sociedades humanas.
No Brasil, foi instituída em 1822. Ao Tribunal do Júri compete o julgamento de crimes dolosos contra a vida. São os casos de homicídio doloso, infanticídio, participação em suicídio, abortos e seus crimes conexos. Conforme explica o juiz Eduardo Pio Mascarenhas, da Primeira Vara Criminal de Goiânia, o procedimento adotado pelo júri possui duas fases. A primeira fase é a formação da culpa, tá? O processo inicia com o oferecimento da denúncia e vai até a pronúncia. A pronúncia ela é proferida quando há comprovação da materialidade e indício de autoria. Feito isso, o processo remete aqui especificamente no nosso caso, remete para a 13ª criminal, onde há a abertura de vista para oferecimento de rol de testemunhas, requerimento de diligências. Feito todo esse procedimento, a apresentação do relatório e a data do júri é designada. No dia do julgamento, o juiz ele preside o julgamento. Ele vai verificar se está tudo de conformidade para que o réu seja julgado. Ele faz a verificação das cédulas, vê se há um número suficiente de jurados. Se houver, ele faz o sorteio dos jurados, tudo obedecendo um procedimento legal específico. Feito isso, o que acontece? O processo de julgamento se inicia. E tem todo um ritual a ser seguido, todo um procedimento. Depende do dia, depende do número de testemunhas. É um julgamento que não tem hora para ser encerrado, tem hora para começar. Então, o término dele vai variar muito de acordo com as intercorrências que podem acontecer durante o dia. Formam o Tribunal do Júri um presidente e 21 jurados. 7 desses jurados são sorteados antes da audiência para compor o conselho de sentença. Os jurados são pessoas indicadas ou que se inscrevem para participar dos tribunais. Podem ser jurados cidadãos maiores de 21 anos, alfabetizados e sem antecedentes criminais. O serviço de júri é obrigatório e a recusa em exercer essa função pode fazer com que o cidadão perca seus direitos políticos. No julgamento, os jurados ficam proibidos de conversar sobre o caso ou ter contato com o mundo exterior, para que possam analisar o caso de acordo com a própria consciência. O veredito é dado por meio das respostas dadas pelos jurados a um questionário sobre a materialidade do crime e a autoria. As cédulas são recolhidas e, após serem contabilizadas pelo juiz, é emitido o veredito. A responsabilidade por estipular a pena fica a cargo do magistrado. O juiz ele é responsável por manter a ordem e presidir o julgamento. Então, ele decide problemas que acontecem também. Às vezes, arguições do Ministério Público, da Defesa, questionamentos, esclarece as dúvidas dos jurados, que os jurados só podem se dirigir a palavra a ele. As partes não podem conversar com os jurados. O magistrado ressalta o Tribunal do Júri como um mecanismo de exercício da cidadania e da democracia. Acho que é uma expressão democrática, uma expressão da sociedade decidindo um crime tão grave que é o crime doloso contra a vida. Confira agora quais são as oportunidades de cursos em concursos no Judiciário em todo o país. Começam no próximo dia 16 as inscrições preliminares para o concurso de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O edital dispõe de 50 vagas com salário de R$ 27.500. E termina aqui mais uma edição do programa Agenda Judiciária. Uma ótima semana e até o próximo programa.